paz do Senhor Jesus Cristo, a você, meu amigo, a você, meu irmão na fé, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Como tenho falado nos outros vídeos, que o propósito deste canal, preparando o caminho do Senhor Jesus, é estar contando as histórias da Bíblia Sagrada, para que nós venhamos conhecer o Senhor por intermédio da sua palavra. Amém, meus irmãos? Você que já está aqui, você que já é inscrito, seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus. E você também que está pela primeira vez, também seja abençoado, em nome de Jesus. Inscreva-se aí no canal, para que você possa estar recebendo, toda vez que for publicado um vídeo, você vai estar recebendo no seu aparelho celular, para você estar conhecendo e aprendendo da Bíblia Sagrada. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos estar contando aqui mais uma história que vai falar da destruição de Sodoma e Gomorra. Creio que muitos já ouviram essa história, mas também há muitas pessoas que ainda não ouviram falar. E hoje nós vamos estar aprendendo sobre esta passagem, que está no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 18 e no capítulo 19. Começa dizendo assim no título do texto do capítulo 18: 3 anjos aparecem a Abraão. Aí diz no versículo 1 e no 2: depois disso, o Senhor apareceu a Abraão, junto aos carvalhos de Manré, quando ele estava sentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles, então se prostrou com o rosto em terra. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que Abraão, quem era Abraão? Abraão era amigo de Deus, e o próprio Senhor veio falar com Abraão. Quando ele viu aqueles 3 varões diante dele, ele correu e foi até eles e se prostrou. E rapidamente já pediu para que eles ficassem por ali, trouxe água, já lavou os pés deles. E rapidamente também já preparou um banquete ali, já trouxe o que comer, o que beber para eles. E depois que eles comeram e beberam, abençoou também Abraão, dizendo que Sara, sua esposa, iria ter um filho. Louvado seja o nome do Senhor. Logo depois de tudo isso, o Senhor levantou para ir para Sodoma e Gomorra. E o Senhor disse no versículo 17: esconderei de Abraão o que faço? Pois o Senhor veio para destruir aquele lugar, chamado Sodoma e Gomorra. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que faço? De maneira nenhuma. O Senhor revelou para Abraão o que iria fazer. E no versículo 20, e o Senhor acrescentou: porque o clamor contra Sodoma e Gomorra se multiplicou, e o seu pecado se agravou muito. Descerei agora e verei se tudo que eles têm praticado condiz com o clamor que tem chegado a mim. Se não for, saberei. Então os homens, virando-se, foram em direção a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. Ou seja, vieram 3, ficou 1. O Senhor ficou com Abraão. E os outros 2 foram até Sodoma. Você vê que o Senhor, ele revela para os seus escolhidos, como ele revelou aqui para Abraão o que ele iria fazer, o que iria acontecer com aquele lugar chamado Sodoma e com aquele lugar também chamado Gomorra. E Abraão, amigo de Deus, ficou do lado do Senhor. E agora Abraão vai interceder. Mas por que Abraão vai interceder por Sodoma?
porque lá em Sodoma estava o sobrinho de Abraão, chamado Ló. E Abraão ele vai falar com o Senhor. No versículo 23 diz assim: chegando-se Abraão disse: o Senhor destruirá o justo com o ímpio? Se lá houver 50 justos, o Senhor destruirá o lugar por causa dos 50 justos? E o Senhor diz: de maneira nenhuma destruirei se houver 50 justos. E se houver 45, Abraão perguntou: o Senhor destruirá o lugar? Ele: não destruirei o lugar por causa dos 45 justos. E Abraão vai falando com o Senhor e diz: e se tiver 40 justos, o Senhor destruirá também o lugar com os 40 justos? O Senhor disse: se tiver 40 justos, eu não destruirei o lugar. E Abraão vai se aproximando cada vez mais e dizendo: e se houver 30 justos, o Senhor destruirá o lugar? E o Senhor diz: não destruirei por causa dos 30 justos. E ele diz: Senhor, perdoe-me, mas se tiver 20, o Senhor destruirá o lugar por causa dos 20? O Senhor: não destruirei por causa dos 20. E no versículo 32, olha o que diz Abraão. E Abraão continuou: não se ire o Senhor, pois falarei só mais esta vez. E se achares ali 10, o Senhor concordou: não destruirei por causa dos 10. Logo que acabou de falar com Abraão, o Senhor se foi e Abraão voltou para o seu lugar. Pois Abraão agora tinha descansado, pois o Senhor falou que se tivesse 10 justos, não destruiria por causa dos 10 justos. Louvado seja o nome do Senhor. É bem assim. Você vê que a importância da intercessão. A importância da intercessão. Tem uma palavra que diz assim, em 1 Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 8. Diz assim: contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que o descrente. E você vê que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, como diz em Tiago, capítulo 5 também, no versículo 16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Você vê que a intercessão de Abraão foi poderosa, porque Abraão estava falando com o próprio Senhor, intercedendo por aquele lugar, pois aquele lugar era um lugar perverso e a maldade daquele lugar já tinha se agravado tanto que o Senhor desceu até aquele lugar. O Senhor desceu até aquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, agora nós vamos entrar na parte de Ló. A Bíblia diz no capítulo 19, os 2 anjos chegaram a Sodoma. No fim da tarde, Ló estava sentado à porta de Sodoma. Quando os viu, levantou-se para recebê-lo, prostou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, peço-vos que entreis na casa de vosso servo para passar a noite e lavar os pés. De madrugada vos levantareis e seguireis o vosso caminho. Eles responderam: não passaremos a noite na praça. E Ló insistiu tanto com eles que o acompanharam. E eles entraram na casa de Ló. Ló preparou um grande banquete e eles comeram. E já antes de deitar, as pessoas daquele lugar, os anjos do Senhor, foram 2 que foram. Os 2 anjos do Senhor chegaram até Ló. Vieram 3 para falar com Abraão.
E o Senhor ficou com Abraão e os 2 anjos foi até Sodoma, aonde estava Ló, sobrinho de Abraão. E quando os 2 anjos entraram, Ló insistiu com eles para que eles entrassem na sua casa. E de manhã, de madrugadas, eles continuariam a sua missão, continuariam a sua jornada. E eles entraram, passaram a noite ali com Ló. Mas a Bíblia diz que quando eles terminaram de comer, antes de se deitar, olha o que acontece. Mas antes que se deitasse, no versículo 4, todos os homens da cidade cercaram a casa, isto é, os homens de Sodoma, desde os moços até os velhos. Sim, gente de todos os lados. Eles chamaram Ló e perguntaram-lhe: onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os aqui fora para nós, para que os conheçamos intimamente. Olha a maldade daquele povo. Aquele povo, velhos, moços, gente de todas as idades, chegaram e disse: traz aqueles 2 homens para cá, para que nós conhecemos eles intimamente. Olha como estava a prostituição naquele lugar. Olha como estava a perversidade naquele lugar. Então Ló saiu à porta, no versículo 6, para falar com ele, fechou atrás de si e disse: meus irmãos, peço-vos que não vos porteis de modo tão perverso. Tenho aqui 2 filhas que ainda não conheceram o homem na intimidade. Eu as trarei aqui fora, fazei com elas como bem vos parecer. Apenas nada façais a estes homens, pois estão sobre o abrigo do meu teto. Você vê que Ló vai falar com aqueles homens e oferece suas 2 filhas que são moças. Estavam comprometidas para se casar. E Ló diz: tome minhas 2 filhas que não foram tocadas por homem nenhum, mas não faça nada com esses homens que estão debaixo do meu teto. Você vê que o Senhor tinha ido até lá naquele lugar para destruir por causa da maldade, da perversidade. E nós olhamos nos dias de hoje como esse mundo está ficando. Parece que nós já conseguimos ver esse estado como estava Sodoma. Nós vamos vendo que as coisas vão ficando semelhantes como estavam em Sodoma. Pois para o mundo, para a humanidade, as coisas estão tudo certo. Isso está certo, aquilo está certo. Eu quero deixar uma palavra. Eu quero que você venha meditar nesta palavra, você que está ouvindo. Porque diz assim o texto em Romanos, no capítulo 1, em Romanos, no capítulo 1, e no versículo 21 até o 28. Olha o que diz a palavra do Senhor. O que as pessoas hoje acham como normais. As pessoas acham que está tudo certo, estão invertendo os valores. Olha o que diz a palavra do Senhor, no versículo 21. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. E olha o que diz ainda no versículo 24. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus entregou as paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais
naturais pelo que é contrário à natureza. E ainda diz mais: os homens da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmo a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Você vê que tudo isso que as pessoas acham que é normal, por elas haverem rejeitado o Senhor, o próprio Senhor entregou elas a essas coisas, pois elas negaram a verdade de Deus, a existência do Senhor. Por isso que o Senhor os entregou a essas coisas desonrosas. E lá em Sodoma, voltando para a história, lá em Sodoma não estava diferente. A perversidade era tanta que quando os anjos vieram, estavam dentro da casa de Ló. As pessoas queriam que eles viessem para fora, para conhecê-los intimamente, ou seja, para ter intimidade, ter relação com eles. Olha a maldade que estava. E continuando aqui no texto, no versículo 9, porém eles disseram: sai daí. As pessoas disseram para Ló: sai daí da frente. E empurraram Ló e tentaram arrombar a porta. Mas aqueles dois homens, aqueles dois varões que estavam lá dentro, aqueles dois anjos, puxou Ló para dentro e fez com que todos eles ficassem cegos, no ponto que eles ficaram procurando a porta e não encontravam a porta. E aquelas pessoas daquela cidade ficaram cegas. E os anjos disseram assim para Ló: reúne toda a tua família. Diz assim no versículo 13, no versículo 12: então os homens disseram a Ló: tem mais alguém aqui? Genros, teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens na cidade, tira-os daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o clamor contra ele tem crescido muito diante do Senhor, e ele nos enviou para destruí-lo. Assim que Ló saiu, foi falar com seus genros, que iriam se casar com suas filhas, e disse-lhe: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor irá destruí-lo. E eles ficaram pensando que Ló estava brincando, seus genros, que iriam se casar com as suas filhas. Eles ficaram pensando que Ló estava brincando. Mas o Senhor disse, os anjos disseram ali para Ló, disse: reúne toda a tua família que nós vamos destruir esse lugar. E Ló, por se demorar, os anjos pegou pela mão Ló, sua esposa e suas filhas, e disse: vão, porque enquanto vocês não saírem daqui, nós não podemos destruir este lugar. Pois o Senhor tinha falado com Abraão e tinha revelado, e disse que não destruiria o justo juntos com o ímpio. Muito pelo contrário, o Senhor tirou quem? Ló, a quem o Senhor foi visitá-lo. Pois o Senhor sabia quem era que estava naquele lugar, sabia quem eram aquelas pessoas que estavam lá, a maldade que estava dentro daquele lugar. E os anjos disseram: vão, corram, porque enquanto vocês não saírem daqui dessa cidade, deste lugar, nós não podemos destruí-lo. E Ló vai, junto com a sua família, junto com a sua esposa, com as suas filhas. E Ló vai, começa a correr. E vão. E os anjos dizem: não olhem para trás, porque nós vamos destruir isso aqui. E a Bíblia diz no versículo 24, diz assim: então da sua parte o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade e toda a planície, todos os moradores da cidade e o que nascia da terra, até as lavouras, até as plantações, tudo foi destruído, não sobrou nada.
Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se numa estátua de sal. Você vê que os anjos disseram: não olhem para trás. E a mulher de Ló olhou para trás. É interessante nós aqui raciocinarmos um pouco essa olhada da mulher de Ló para trás. É como, a gente imaginamos assim, a vinda do Senhor. É aqueles que olham para trás. Ixi, vai ficar lá tudo que eu conquistei. Meu amigo, se você estiver focado na matéria, como a mulher de Ló, ela acabou se transformando em uma estátua de sal. A Bíblia diz aqui, mas a mulher de Ló olhou para trás. Então não olhe para trás, continue olhando para os céus, porque o alvo é os céus. Louvado seja Deus. Mas a mulher de Ló olhou para trás e transformou-se em uma estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde havia permanecido em pé diante do Senhor. E contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que da terra subia fumaça como de uma fornalha. Você vê que Deus destruiu aquele lugar. Então, da sua parte, diz a Bíblia, o Senhor fez chover enxofre e fogo. Ou seja, o Senhor derramou fogo sobre aquele lugar. E aquele lugar foi destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele lugar ele foi destruído pela maldade, pela perversidade. A prostituição era tanta que aquele lugar foi destruído por causa da sua maldade, por causa dos seus pecados. Aí você que ouve esta história, você diz: isso é coisa que foi lá no passado. Eu vou ler um versículo para você. Mas antes, eu quero concluir aqui esta passagem, que diz assim: aconteceu no versículo 29, que quando Deus acabou com as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ao devastar as cidades onde Ló havia habitado. Você vê que Deus se lembrou de Abraão, da intercessão de Abraão, quando intercedeu pela vida de Ló, que estava naquele lugar. Pois Deus sabia aonde Abraão queria chegar na sua intercessão, que era na vida de Ló. E quando Deus destruiu o lugar, Deus, antes de destruir, tirou Ló e a sua família de lá. Louvado seja Deus. Para você ver como é importante a tua intercessão, a minha intercessão, a nossa intercessão pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e por todos aqueles que nós conhecemos. Louvado seja Deus. E você que está ouvindo agora, muitas das vezes as pessoas dizem: mas isso aí aconteceu há tanto tempo, que hoje eu já ouvi tanto falar que o Senhor está vindo, que o Senhor está voltando e nada acontece, as coisas estão do mesmo jeito. E parece que está tudo normal, parece que está tudo tranquilo, parece que tudo que as pessoas vão fazendo está certo. Mas não está certo, meu amigo. Olha o que diz o texto, lá em 2 Pedro, para essas pessoas que zombam, essas pessoas que já desacreditam, pois a própria palavra já fala com elas. E diz assim: a vinda do Senhor, no capítulo 3 de 2 Pedro, no versículo 3, olha o que diz o texto: sabeis, antes de tudo, que nos últimos dias virão zombadores com sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que, desde a antiguidade, pela palavra de Deus existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água.
Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio. Mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Você vê que da mesma forma que o Senhor, pela palavra dele, fez céus e terra, e da mesma palavra do Senhor, o Senhor fez com que viesse o dilúvio, e tudo foi destruído, e tudo foi formado novamente. Você vê que tudo foi formado novamente, e hoje, nos dias de hoje, como diz a palavra, que os céus e a terra de hoje já estão preparados para o fogo, para a destruição. Assim como lá em Sodoma e Gomorra, os dias de hoje estão preparados para este dia. Porque não é eu que falo, é a palavra do Senhor. E as pessoas que dizem, mas por que demora? Mas assim como teve o dilúvio lá, que foi pelas águas que tudo se acabou, agora será pelo fogo, pois já está preparado para este dia. E ainda continua dizendo, mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você vê que Deus ele não está limitado a este tempo que nós vivemos, pois para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Deus não está limitado a este plano, a esta matéria que nós estamos, a este quadrado que nós estamos. Deus não está limitado a isto. E se para você acha que 100 anos é muita coisa, é muito tempo de vida, o Senhor olha e vê um dia como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. E ainda diz mais: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Você vê que o Senhor ele não demora. O Senhor dá oportunidade em todo momento da humanidade se arrepender. Mas você vê que a própria humanidade é que recusa, é quem vai recusando. A própria humanidade, como a gente leu aquele texto, que por elas ter ignorado e rejeitado o Senhor, o próprio Senhor os entregou aquelas paixões sexuais. E você vê que, observe o mundo nos dias de hoje, como é que estão, como é que está se formando, o que é que está acontecendo. Tudo parece que está certo, e as coisas só vão se agravando. E quanto mais se agrava, mais o clamor vai subindo ao trono de Deus. E assim como chegou naquele momento, no tempo de Sodoma e Gomorra, e o Senhor veio e destruiu aquele lugar, assim, tudo isso que vai se agravando nos dias de hoje, vai chegar um momento que o Senhor dirá: basta, chega, chegou a hora. Pois nem eu nem você, nós não sabemos a hora. Pois diz assim o texto: contudo, versículo 10, em 2 Pedro, capítulo 3, agora no versículo 10, para finalizar. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Louvado seja Deus. Você vê que o Senhor lhe dá o tempo para cada um dos seres humanos se arrepender dos seus maus caminhos, pois o Senhor não quer que ninguém pereça.
E o Senhor te dá a oportunidade, me dá a oportunidade, o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias. Mas vai chegar um momento que a maldade da terra, dos seres humanos, vai se agravar tanto, mas tanto, que assim como o Senhor veio para destruir Sodoma e Gomorra, o Senhor virá para acabar com tudo isso. É o que diz a palavra do Senhor, não sou eu. Espero que você tenha aprendido com essa história. Um conselho eu te dou. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para Ele. E você que ainda não o aceitou, se arrependa dos seus maus caminhos. Volte o teu coração para o Senhor, pois só Jesus é quem pode te salvar. Pois Ele mesmo diz, Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E só Jesus Cristo é que pode salvar. O caminho é Jesus. Isso tudo que tem na terra, isso tudo é uma ilusão. Esse mundo que as pessoas vivem, isso tudo é uma ilusão. Porque nos tempos de Noé, quando Noé construía a arca, muitos zombavam de Noé por estar construindo aquela arca. E hoje muita gente critica aqueles que estão pregando o Evangelho, aqueles que estão ministrando a palavra, chamam eles de louco, de doido. Mas eu quero dizer para você que vai chegar um momento que as pessoas procurarão alguém para pregar e não vai achar. Procurarão a palavra do Senhor, também não a encontrará. Pois o Senhor levará a sua amada igreja. Então, meu amigo, você que está ouvindo, arrependa-se dos seus maus caminhos. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque o nome dEle enquanto Ele ainda está perto. Louvado seja Deus. E eu deixo esta palavra neste dia de hoje. Espero que você tenha gostado. E se você tem algum amigo, alguma amiga, algum parente, e você sentiu no teu coração de que esta palavra pode ser alcançada a vida dele, envie para ele, envie para ela. Deixa Deus te usar, pois há muitas pessoas que estão distantes dos caminhos do Senhor e necessitam voltar para Ele, pois o Senhor não retarda a sua promessa. Tudo acontecerá no tempo determinado por Ele, porque todas as palavras do Senhor, elas se cumprirão. Passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as palavras do Senhor, elas não passarão até que todas as coisas se cumpram. Pois o Senhor é o princípio e o fim. Como Ele diz, o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é o princípio de tudo e o fim de tudo também. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.